Bom, bem-vindo a todas, bem-vindos. Em nome da ICF, nós temos mais um evento que tem como objetivo compartilhar com vocês algumas das apresentações que foram feitas num evento há uns 3 ou 4 meses atrás, né, Eliane, em Córdoba, na Argentina, onde vários dos nossos associados fizeram apresentações interessantes. Um evento onde a gente tinha gente literalmente quase todos os países da América Latina, né? E alguns desses eventos, alguns dos palestrantes se dispuseram a replicar essas apresentações para nós aqui no Brasil. Nós vamos falar hoje sobre algumas experiências contra-intuitivas, né, Eliane, relacionadas à sustentação da mudança. E esse é um trabalho que a Eliane desenvolveu quando preparou, apresentou e conquistou o seu doutorado. Parabéns, Eliane. Eu imagino quanto você suou e quanto você trabalhou, porque você, além disso, você tem família e tem a sua prática para cuidar, né? Então, vamos lá. Esse é um evento, ele vai ter a duração de 1 hora. Essa apresentação deve tomar uns 45 minutos. E ao final nós vamos ter as perguntas. Eu vou anotando aqui as perguntas que vocês tiverem. E se alguém tiver alguma pergunta que esteja fazendo a cadeira pegar fogo, aí você levanta a mãozinha e a gente coloca essas perguntas. As perguntas no chat, por favor. Eu vou estar monitorando o chat aqui e eu anoto essas perguntas e passo para a Eliane no final do evento. Eliane, welcome aboard. Estamos Yes. ansiosos porque alguns dos meus clientes podem estar preocupados com a sustentação de tudo que a gente fez durante as nossas 10 sessões ou 12 sessões, né? Um ano depois, 2 anos depois, 5 anos depois, eles gostariam de estar se aperfeiçoando além do que desenvolveram no coaching. Vamos lá? Eliane, bem-vinda. Talvez você queira se apresentar rapidamente e começamos a nossa apresentação de hoje. Muito obrigada, Flávio. Obrigada aos colegas aí por fazer parte desta comunidade de aprendizagem e de transformação. Sejam todos muito bem-vindos aqui. E é um prazer compartilhar com vocês algumas lições contraintuitivas que são frutos aí da tese, baseado nos estudos sobre coaching e sustentabilidade das mudanças. E contraintuitivo aqui se refere, fazendo um alinhamento, a ideias ou resultados que podem nos surpreender. E surpreende quando desafiam nossas crenças ou nossas expectativas. E ao desafiar as nossas crenças, nós podemos aqui descobrir novas perspectivas, novos caminhos. Então, para começar, a apresentação vai acontecendo naturalmente aí no transcorrer. Eu gostaria de saber de vocês, quando alguém pergunta a você o que despertou o seu interesse no coaching, o que se passa na sua mente? Pense por um instante e vamos registrar aí no chat. Quando alguém te pergunta o que despertou o seu interesse, por que você veio para o coaching? O que é o primeiro filme que vem à sua cabeça? Enquanto vocês vão pensando, compartilhando, eu já vou compartilhar a tela aqui. Está aparecendo a tela, Flávio?
Não estou te ouvindo, Flávio. Sim, trabalhar com Sim? desenvolvimento de pessoas, evoluir como pessoa e profissional, entender que é uma maneira diferente de apoiar o desenvolvimento de pessoas, apoiar o desenvolvimento de pessoas, apoio ao autoconhecimento, autodesenvolvimento, considerando presente e futuro. A gente está falando essencialmente aqui, Eliane, as pessoas que se manifestaram em apoiar o desenvolvimento de pessoas. Show. A Fabiola trouxe um espaço de reflexão sobre si própria e sobre as ações que eu tenho a intenção, dar continuidade à missão de apoiar o desenvolvimento de pessoas, ou seja, temos desenvolvimento de pessoas como digamos assim, o tema central do objetivo. Ok. Muito obrigada a todos. Quando alguém me pergunta sobre isso, a pergunta parece tão simples, mas ao mesmo tempo ela é tão profunda. E eu me sinto transportada ao passado, onde eu revivo experiências, sensações e aprendizados. E aí eu compartilho com vocês como que começa esse meu caminho com o coaching. Então, começou com a minha tesina de doutorado sobre o impacto da cultura organizacional e da liderança na longevidade de empresas familiares. Foi um período lá de 2003 a 2006 que eu estive imersa num mundo de histórias que são fascinantes. Histórias de fundadores que, com paixão, com muito trabalho e com profissionalismo, construíram as suas empresas. E após décadas de trabalho, depois da segunda geração, ou transitando da primeira para a segunda geração, esses empreendedores, esses empresários viam o seu legado à beira da extinção, né, morrendo junto com eles. Então vocês imaginem o que foi a dor, ou o que é a dor que essa sensação de finitude gera no empreendedor quando existe uma expectativa de que o seu legado transcenda as gerações. Esse tipo de história me comoveu e despertou em mim o interesse e o desejo por novas soluções que fossem além da consultoria, da mentoria e dos treinamentos. Então foi aí que em 2007 eu acabei mergulhando no coaching. Mas aí situações pessoais me afastaram do estudo doutoral até 2013. Então eu fiquei um bom tempo na prática, mas afastada do doutorado. Quando eu retornei aos estudos, eu mudei o tema da minha pesquisa. E mudei o tema motivada pela percepção do impacto nos resultados dos empresários e suas empresas através do coaching. Então eu queria saber, peraí, as mudanças alcançadas através do coaching são como na consultoria, no treinamento ou na mentoria, que permanecem durante um tempo e depois acabam desaparecendo? Coaching tem um algo a mais? Coaching geralmente, realmente gera sustentabilidade? E esse desafio, essa pergunta, culminou aí com a defesa da minha tese de doutorado, com o título Coaching Executivo e Sustentabilidade das Mudanças, um estudo de caso múltiplo. E foi esse ano. Agora, como que foi essa trajetória, né, de praticante investigadora? Aí dá para dizer que foi uma aventura bem desafiadora em um campo do coaching que é pouquíssimo explorado. Nós temos muita publicação, muitos estudos sobre coaching,
artigos científicos sobre o coaching, mas pouquíssimos estudos olhando para a questão da sustentabilidade. Normalmente são efeitos de curto prazo. E, em função disso, foram anos até se definir um marco teórico e uma metodologia consistente. Eu tinha uma riqueza de materiais derivados das sessões aí da minha prática, mas não havia uma base da literatura suficiente para respaldar o meu estudo. E tanto a universidade quanto as editoras aí dos jornais internacionais de publicação exigiam artigos recentes, então no máximo de até 5 anos atrás, revisados por pares e publicados em revistas científicas consideradas de alto prestígio. No entanto, até 2016, eu encontrei 7 estudos que faziam alguma menção sobre a relação coaching e sustentabilidade. Porém, nenhum deles atendia às exigências. Teve, inclusive, agora eu recordo uma tese que explorou a mudança ao longo do tempo, não exatamente trazendo a questão da sustentabilidade, não exatamente esse termo, mas ficou numa tese. Então, ela também não servia, porque tinha que ter uma publicação científica, tinha que estar isso em jornais de prestígio. Em 2016, no Brasil, ainda não havia nenhum estudo sobre isso. Inclusive, a primeira publicação falando sobre sustentabilidade das mudanças, eu fiz na revista Coaching Brasil, neste mesmo ano. Mas esse tipo de artigo, né, não serve para publicação científica. E o trabalho foi muito árduo, porque se vocês olharem ali a foto com essa pilha de livros, então eu buscava em tudo que é lugar, mas livro não servia. E mesmo assim, para fundamentar, já se falava em sustentabilidade ambiental, já se falava um pouco em sustentabilidade da liderança, já se falava um pouco sobre desenvolvimento sustentável, estamos falando de 2013, né, 2014, mas não sobre sustentabilidade das mudanças alcançadas a partir do coaching. E o que eu aprendi com esta experiência? Que as grandes adversidades ajudam a fortalecer o nosso espírito, iluminar o caminho e conectar com profissionais que acabam apoiando o nosso trabalho. Então, isso resultou também na publicação de um artigo, esse ano também, numa revista, então, especializada de alto prestígio. E é uma prova, né, do quanto, ou da importância, né, da sustentabilidade das mudanças através do coaching. E esse artigo, um pouco diferente da minha tese, eu fiz a análise à luz da teoria da aprendizagem transformadora de Mezirow, lá de 1991, 1993. E a teoria de Mezirow, ela ajuda muito no processo de coaching, porque ela centra em como as pessoas mudam suas expectativas e o seu entendimento através da reflexão crítica, através de uma reflexão mais profunda. E os resultados possibilitaram novos insights aí no campo do coaching, no campo da liderança, no campo das organizações. Porque ajudam a entender como o coaching executivo pode levar a mudanças mais profundas na forma como os coaches, como os clientes, percebem e também interpretam as suas experiências. E por onde que nós começamos, então? Com o contexto geral, o desafio da liderança empresarial. Então, o ponto de partida foi de como
A liderança empresarial lida com um ambiente que é dinâmico e globalizado, onde o sucesso e as soluções de ontem não garantem as respostas às perguntas de hoje, onde aprender rapidamente, adaptação contínua e implementar mudanças duradouras é imprescindível, pois o tamanho de uma empresa, a sua reputação, a sua força competitiva também não garante um desenvolvimento sustentável. Além disso, eu considerei aí os estudos prévios sobre os programas de mudanças organizacionais e sustentabilidade, como, por exemplo, da qualidade total. E esses estudos, até 2017, indicam, depois não sei se teve mais algum estudo nessa perspectiva, indicam que 70% das iniciativas de mudanças fracassam e que os outros 30% se perdem com o tempo. E no coaching? Será que essas mudanças derivadas do coaching se sustentam ao longo do tempo? Depois de 1 ano, 2 anos? Será que essas mudanças têm raízes profundas e suportam a adaptação contínua como uma grande árvore? O que nós sabemos sobre isso? E aí, avançando também para o coaching, no campo científico, o coaching emerge como uma metodologia de desenvolvimento individual e organizacional capaz de promover aprendizados transformadores e mudanças duradouras. E isso continua em crescente adesão. No entanto, apesar do expressivo número de estudos sobre os efeitos, faltam evidências empíricas. Então, não adianta só teoria, precisa evidência empírica mesmo, observando a prática, sobre a sustentabilidade das mudanças. Além disso, prevalece na literatura estudos com executivos, empregados ou empresas emergentes, as startups, e carece de estudos com outros públicos, principalmente com aqueles que nos pagam, que são aí os donos de empresas já consolidados. Então, uma carência, e isso ainda em 2023, 2024, uma carência muito grande de estudos sobre isso. Então, considerando essa lacuna, o nosso estudo se concentrou nas mudanças alcançadas por sócios diretores e a pergunta foi: quais fatores influenciam a sustentabilidade das mudanças alcançadas? O nosso caso analisa com profundidade a sustentabilidade das mudanças alcançadas, então, através do coaching executivo. E nós investigamos aí quais os fatores que influenciam na sustentabilidade em 4 eixos: processos, interação da liderança, ou então relacionamento interpessoal, experiência e negócio. E 23 categorias, indicadores que são comuns aos 10 casos estudados. Então, um estudo com muita profundidade, porque você fazer um estudo olhando na ótica da liderança é uma coisa, a experiência do coaching é uma coisa, o impacto no negócio é uma coisa. Agora, o impacto nos processos é uma coisa. Agora, você convergir essas 4 áreas é um processo bem trabalhoso. E para quê? Para que identificar esses fatores? Qual a relevância disso? Inclusive, nessa identificação dos fatores,
Eu compartilho com vocês, deixa eu voltar aqui um pouquinho, compartilho com vocês que desde a pandemia eu venho me desafiando a aprender sobre inteligência artificial. Então vamos considerar, né, 2020, essa mudança, quatro anos depois, ela persiste. Mas durante um bom tempo, o fato de eu não ter uma meta e algo que fosse relevante e desafiador, isso não se tornava um hábito. Então, aqui e ali fazia alguma coisa, né? Via alguma coisa interessante, e aí isso caía no esquecimento novamente. E nesse sentido é que eu quero compartilhar com vocês aqui, né, ou na verdade, organizar aqui grupos em duplas, organizar duplas, vamos ver quantos grupos dariam, quantas salas que dariam aqui, aonde eu convido vocês a dedicar 5 minutos para compartilhar com o colega qual foi a mudança de comportamento que você se propôs no seu trabalho desde a pandemia? O que você se propôs em termos comportamentais? Essa mudança persiste? E se esta mudança que começou lá atrás, ou que você tentou lá atrás, persiste, que fatores interviram de uma forma favorável ou desfavorável? Então, com esta questão, qual foi o comportamento? Ela persiste? Que fator que contribui para ela persistir? Ou que fator que intervém e dificulta ou até fez com que ficasse aí perdido no tempo e, né, esquecido, já não existe mais. Então, para isso seriam 5 minutos. Flávio, não sei se você pode me ajudar aí com a organização das Isso. duplas. O pessoal Serão, conversa. serão duplas, né? Nós vamos ter Uhum. 5 minutos para esse diálogo, né? E na volta, nós vamos ter compartilhar alguns, os que quiserem compartilhar um pouquinho do que foi discutido. Vamos lá. Então, eu estou criando os grupos. Então, bora lá, né? Bem objetivamente, aceitar, ingressar e daqui 5 minutinhos a gente volta. Ricardo, Oi, você gostaria Flávio. de ter um grupo? Diga, Flávio, eu estou te ouvindo. caiu a internet e está dando muita falha. E eu perdi essa parte final. Então, eu não sei se ela derrubar de vez, provavelmente eu não consiga continuar. Só Bom, desejando sucesso e um grande abraço. ok, obrigado. Obrigada. Você também. Até Obrigado. mais. Olá, João. Oi, tudo bem? Eu acabei ficando numa sala sozinho, não sei se tem outra sala que eu possa ser incluído.
Deixa eu achar você. Eu acho que eu sei fazer isso, João. Vamos. É remanejar, né? Hein? Tem que remanejar ele, né? Isso, mas eu não estou achando o João aqui. Qual era a sua sala, João? 8. Ah, é o Bob que está falando? Desculpa. Não, não, é o João mesmo. O Bob tá no João. mudo. Ah, então você está numa sala sozinho, Bob? Sala 1, eu estava na sala 1. Não estou falando Desculpa. com o microfone fechado, não dá. Vou para a sala 2. Isso. Deixa eu achar o Bob aqui. Bob, você não estou te achando. Eu estou na sala 1. Sala 1. Né? Você está sozinho? Estava sozinho. Recebeu o convite? Para a sala 4? Pronto, foi. Então, damos mais um minutinho e aí retornamos. Isso. Eu estou marcando, Eliane. Legal. Passa rápido, né? Esses 5 Passa minutos. muito rápido. Tá. Eliane, abaixa o ar-condicionado aí, Eliane. Bota o ar-condicionado para funcionar. Ai, ai. Acho que agora é hora de tirar o casaco de novo. Isso. Mas deixa aí do lado. Hoje fez 32 graus aqui no Rio. Diz que vai subir mais um pouquinho nos próximos dias. E a sensação térmica acaba sendo maior, né? Um calor mais intenso. E o Rio é muito úmido, né? O problema aqui é a umidade. Então sente o calor e você sua. Uhum, Bom, vou avisar que a gente tem 1 minuto. uhum. 1 minuto. Quando voltar, Eliane, só menciona rapidamente, talvez provavelmente você vai mostrar esse último slide, quais eram as 3 questões que você sugeriu que fossem discutidas, para a gente não perder o rumo. Eu não compartilhei a tela aí. Eu achei que eu estava com a tela compartilhada, para você ter uma ideia. Não, não Deixa eu está, não. compartilhar ela, então. Já deixar ela compartilhada. Aham, Agora sim, tela inteira. sim. Bom, eu vou fechar Tem. as salas e as Uhum. pessoas vão voltar. Ah, não, agora que deu 1 minuto. Eu me esqueci que quando você. Ô, Francisco, welcome. A minha sala só tinha eu, Flávio. Mas você se preenche, Francisco. Você não precisa de mais ninguém. Fez uma autorreflexão, né? Isso, isso. É, Francisco, estou com saudade daquelas nossas conversas, Francisco. precisamos marcar de novo, né? Vamos, Você está no vamos. Rio ou está viajando? Não, estou no Rio. Estou no Ah, então Rio. tá legal, então vamos marcar. Vamos. Se você vier ao Rio, te Aham. convido para um papo lá no Pão de Açúcar.
Opa! E tem um chopinho gelado? Uh, com a vista mais bonita do mundo, eu acho. É. Bom, temos 3, 2, 1, turma voltando. Oh, eu estava falando e fui abduzido, nem vi. Todos nós fomos. Não, Sim, sempre somos abduzidos. Isso, isso é a crueldade da Eliane. É a cruela. Alguém tem que fazer esse papel, né? Não, fui eu que abduzi todo mundo de volta. Eu Tá estava com perdoado. saudade de vocês, essa que é a realidade. Estava Tá com perdoado. ciúmes de não estar participando desses grupos. Eu digo, vou acabar com essa. Bom, vamos lá, Eliane. Voltamos, né? A gente tinha 3 perguntas Uhum. e a gente gostaria de que alguns de vocês se voluntariassem para trazer aquilo que pensaram sobre essas 3 perguntas, né? O câmbio desde a pandemia, se persiste essa mudança e que outros fatores intervieram de forma positiva ou negativa. Uhum. Então, é trazer uma experiência, né, de forma bem breve. Eu posso compartilhar rapidamente. Eu estava trocando, né? Tive a felicidade de ficar com o par, com a Wang, né? Não sei se estou pronunciando correto, me perdoe. E aí, de pronto, eu falei para ela o que de fato, naquela ocasião dessa ruptura, né, da pandemia, me gerou profundamente um incômodo. Era exatamente o quão eu relutei em atender remotamente. Porque até então, eu só atendia meus processos de coach olho no olho. Então, era um modelo que tinha cada vez mais se intensificado pelos clientes que eu tinha proximamente aqui na minha região de atuação. E aí, quando veio a pandemia, né, eu confesso que eu fiquei muito impactada. No primeiro momento, eu me imaginei, gente, eu vou comprometer a qualidade, mas como eu vou fazer a mesma entrega? Como eu vou criar conexão? Como eu vou, né, estabelecer esse vínculo, né, de ajuda, né, de extremo zelo e responsabilidade com aquilo que eu estou entregando, se eu não estou olhando no olho? Veja que bobagem, né? Mas isso foi o que me passou pela cabeça na ocasião. Foi uma ruptura, assim, né, abrupta. E aí eu também dividi com o Ang que isso me trouxe o fato de eu ter virado a chave, ter me permitido navegar nesse universo, e aí ele pronto, né? Uma semana depois eu estava contratando um professor para me ensinar aí algumas plataformas, para me fazer navegar nesse universo que eu desconhecia, conhecia, mas não experimentava, não praticava. E confesso que foi um grande legado, que é um evento tão indesejável, mas deixou como legado para mim a expansão da minha carteira de clientes. Porque outrora eu só atendia no meu, né, espectro aqui, e de repente eu passei a atender no Brasil inteiro, porque me permiti navegar nesse novo universo que era o atendimento online, com atendimento remoto. E aí persiste, e eu entendi que eu podia fazer a mesma entrega, que eu podia vivenciar, né, todo um processo de ética impecável nas trocas, mesmo no contexto remoto. Então, foram descobertas fantásticas para mim e que me permitiu também a expansão do negócio. Que show! Muito obrigada, Lindy. Disponha. Flávio, acho que com esse exemplo ele contextualizou super bem e acho que a gente poderia avançar. Aí fica para o café, né, para outro momento, para o pessoal trazer mais exemplos, né? Tá. E a ideia aqui, né, quando se identifica os fatores que interferem na sustentabilidade das mudanças, isso permite, assim como aconteceu com a Linde, de projetar estratégias para mantê-las a longo prazo. Então, o que a Linde fez? Né? Foi contratar um professor para que ela aprendesse a usar as plataformas
E, ao mesmo tempo, foi com isso que foi superando os medos e descobrindo outras formas de interação. Então, no nível individual, né, quando nós identificamos esses fatores que interferem, nós conseguimos compreender melhor os padrões pessoais de resistência, mapear gatilhos que desestabilizam mudanças, desenvolver estratégias de autorregulação, fortalecer resiliência e adaptabilidade. No nível organizacional, é possível redesenhar o processo de implementação de mudanças, reduzir custos que são associados a iniciativas mal sucedidas, criar uma cultura organizacional mais adaptável, desenvolver lideranças mais conscientes. No nível econômico, por exemplo, né, minimizar perdas financeiras com projetos de mudanças, otimizar investimentos em desenvolvimento, aumentar o retorno sobre os investimentos, criar métricas mais precisas de transformação. Então, são muitas as vantagens, né? Isso agrega muito quando nós sabemos isso. Então, qual foi a nossa metodologia de pesquisa, né, para poder fazer isso? Foi um estudo qualitativo com 10 sócios de diferentes empresas, com mais de 10 anos já no mercado, então empresas consideradas maduras, com idade entre 10 e 25, que buscaram o coaching por iniciativa própria, motivados por momentos de tensão, crises societárias, muitas divergências e, ao mesmo tempo, a necessidade de renovação, né? Que a empresa chega num ciclo de vida ali que ou ela se reinventa e se reposiciona ou ela entra numa fase de declínio. Então, uma fase bem crítica das empresas. Utilizamos entrevistas semi-estruturadas, observando de 6 a 24 meses após o coaching, sem acompanhamento e sem nenhum contato com o coach. Utilizamos o software NVivo, na versão 14, para análise desses dados, análise de conteúdo temático, com validação externa. Então, teve uma pesquisadora e uma psicóloga que contribuíram com a análise externa. Cada entrevista foi assim, uma espécie de uma imersão na mente e nas emoções desses empreendedores, com muitos momentos ali de riso, de lágrimas, quando eles comparavam naturalmente o eu atual e o seu antigo eu. E o interessante é que muitas vezes eles tinham uma sensação de estranheza, né? Não, eu já fui fui centralizador. Não, mas não era tanto assim. Bom, na verdade, eu não quero reconhecer que fui, mas que está muito bom em como sou agora. Então, fluía dessa forma as entrevistas. E aí chegou o momento da verdade, né? Então, vamos ver o que aconteceu de 6 a 24 meses depois, e aqui eu começo a compartilhar algumas lições contraintuitivas. Então, os nossos resultados revelaram algo muito surpreendente. 100% das mudanças implementadas resultaram ser sustentáveis. Então, nossa, olha que maravilha, né? Que brilho nos olhos aqui. E esse achado desafia a literatura sobre a dificuldade de sustentar mudanças organizacionais. Então, num primeiro olhar, nossa, coaching não está naquela lista lá dos 70% de programas de mudanças que fracassam. Inclusive, houve destaque aí para o eixo processos. O investimento, vou fazer uma admissão aqui, com investimentos na área de marketing, reestruturação do negócio, maior uso de indicadores de gestão, menos custos, mais ganho e tempo livre para 100% dos sócios diretores. Os 10 trouxeram a questão do tempo livre, e isso, férias, né?
tempo para poder atuar mais no tático, no estratégico, e isso também contrasta com a literatura sobre empregados executivos, então colaboradores executivos, onde se apresenta a questão tempo como uma barreira à sustentabilidade. No entanto, apesar de não haver nenhum caso de insustentabilidade, nós identificamos em 6 categorias 76 pontos de vulnerabilidade. Então, num primeiro olhar, o que é 76 perto de 1.245? Olha aqui a proporção do êxito, né, do sucesso, em relação a algo que é apenas ponto de vulnerabilidade. Então, isso pode parecer insignificante. Contudo, isso revela que mesmo em situações estáveis e com um grande impacto positivo, podem existir pontos sensíveis que impactam na sustentabilidade. E aí, olhem que interessante. As áreas, né, os indicadores ou categorias que apresentaram algum ponto de vulnerabilidade foi justamente diálogo, reuniões, feedback, conflitos, tomada de decisões e metas. Se a gente para olhar para isso, como que uma empresa vai avançar, né, e vai ter progressos aqui, vai conseguir se sustentar ou vai sustentar as suas iniciativas de mudanças se o impacto na comunicação for alto? Se a comunicação estiver muito limitada. E quando olhamos aqui diálogo, reunião, feedback, conflito, tomada de decisões, e tudo isso culmina com as metas, e detalhe, né, com alguns sócios. Então, é ponto de vulnerabilidade porque foram em 6 casos. Então, um ou outro aspecto. Então, por exemplo, melhorou a comunicação, diálogos mais transparentes, abertos, frequência de reuniões, reuniões mais assertivas, mais enxutas, mais estratégicas, mas com um ou outro sócio, a resistência, né, o conflito ali. Pois nós vamos falar mais sobre isso. Um outro ponto muito importante é a questão do contexto. Nós sabemos que o coaching não ocorre num vácuo, que ele está num contexto. Todavia, o quanto que essas influências contextuais, olhando aqui, individuais, organizacionais, sociais, poderíamos trazer mais algumas aqui, como, por exemplo, ambiental, o quanto que essas influências são realmente consideradas no processo de coaching. Dê uma olhadinha um instante para essa imagem que tem aí. Né? Quantos mundos, quantas experiências, quantos valores, crenças, emoções, vozes ou outros fatores intervêm aqui na nossa relação 1 a 1, na nossa relação one-to-one aqui do coaching executivo. Então, nosso estudo revelou uma dança de mudanças aqui bem complexa, envolvendo esses contextos, uma dança que não é linear e que nos desafia a olhar além do óbvio, para superar essas vulnerabilidades que emergiram aí, no diálogo, nas reuniões, na tomada de decisões, no feedback, na gestão de conflitos, tomada de decisões e metas. E quais fatores que facilitaram a mudança? Então, liderar com um propósito de mudar realmente a realidade, muito forte o superar o medo do julgamento dos sócios e do ego.
Então, a princípio, a gente pensa que isso não existe ali entre eles. Então, entra numa questão muito forte do negócio, de quem é que tem razão, de quem é que está certo, o não querer flexibilizar a sua opinião, o defender, né, com unhas e dentes a sua proposta, a sua ideia, né, me prove que dá certo, que daí eu abraço, mas muita coisa não tem como provar que dá certo, tem que experimentar. Assim como a resistência dos sócios. O permanecer firme no compromisso com a mudança, isso também exigiu muito. A busca de conhecimento e feedback, o treinamento também dos líderes, não só deles, né, mas também dos líderes, para eles terem mais uma rede de apoio mais forte para ajudar nos seus processos de mudanças. O tomar as decisões, mas baseado em fatos e dados e não nos achismos. As decisões aí, né, demonstrando coragem e autoconfiança, mesmo sem o apoio dos sócios. E celebrar os sucessos e reconhecer a contribuição dos outros, seja dos sócios, seja dos líderes ou suas equipes, com humildade e abertura a novas ideias. Teve um diretor que disse assim: foi muito difícil eu aceitar que, apesar de eu ser o dono da empresa, eu não sou o dono da verdade. Para o meu antigo eu, alcançar metas era uma obrigação e não algo para celebrar. O que contribuiu ou dificultou, né, a sustentabilidade das mudanças? Eu colocando aqui apenas os tópicos principais. A resistência pessoal ao feedback. Então, eu quero trazer as minhas ideias, mas eu não quero acolher o feedback do outro. As falhas na comunicação, para bom entendedor, meias palavras bastam, né? Então, ou então não vou, não consigo ter um bom relacionamento com aquele sócio, nem vou buscar a parceria, né? Nem vou, né, insistir aqui, nem vou convidar a co-criar juntos. O medo dos julgamentos, o medo de perder a motivação, a energia para manter o movimento da mudança no longo prazo. Um sentimento muito forte chamou muita atenção de inadequação dentro da própria empresa. Então, questões como, meu Deus do céu, o que é que eu estou fazendo aqui? Uma dificuldade muito grande de disseminar as mudanças por toda a empresa, o manter a escuta ativa e empática, a calma e o foco nas situações de tensão. E quais foram aí os nossos principais achados, então, né, as nossas principais descobertas à luz da teoria da aprendizagem transformadora de Mezirow? Então, nos concentrando aqui nas vulnerabilidades, os aspectos psicológicos dessa teoria revelam como os sócios pensam, sentem e percebem o mundo. E em situações ali de divergências que desafiam as suas crenças e as suas expectativas, nos chamados dilemas desorientadores, que surgem as dúvidas e os medos. E as dúvidas e os medos em relação ali à atitude dos outros podem minar a comunicação, a disposição para manter as mudanças, levando a comportamentos como a procrastinação de alinhamentos e decisões impactantes no negócio. E fazendo uma síntese das principais descobertas aí, o coaching executivo, de fato, impulsiona mudanças sustentáveis, sem dúvida nenhuma.
mas igualmente está suscetível ao fracasso se nós não considerarmos adequadamente o contexto e os riscos sobre as nossas crenças, envolvendo as nossas crenças sobre a relação 1 a 1, a autonomia do coach e mudanças duradouras. Então, tem muito forte a questão da autonomia do coach, mas a autonomia do coach vai até onde começa a autonomia do outro. E se o tempo todo ele não é estimulado a essa busca de negociação e esse olhar para a sustentabilidade das suas iniciativas de mudanças, qual o impacto disso no longo prazo, o que isso pode mudar na cultura da empresa, e se não tiver esse enfoque de mudanças duradouras, nós também corremos o risco de entrar aí nesse grande grupo de 70% de fracasso logo no curto prazo e os outros 30% irão logo desaparecendo. Uma outra questão muito importante aqui é o quanto as hierarquias de poder e os modelos de negócios podem limitar as ações, e isso contradiz o poder da autonomia dos sócios para implementar e sustentar mudanças. A mudança organizacional também impacta no indivíduo, gerando transformações. Então, por exemplo, o agregar valor ao cliente, que foi um dos grandes impactos aí, né, de mudanças, melhoria nos processos. É uma mudança que não só melhora a eficiência do serviço, mas estimula também uma liderança mais colaborativa. Teve um diretor que disse: eu não preciso mais ter um espírito militar. Nós temos boas conversas, tempo livre, eu tenho férias e não preciso mais de ansiolíticos para me controlar e dormir. Então, isso mostra também aí o quanto que o coaching pode contribuir com a saúde mental. E como que a gente pode gerar aqui um caminho da sustentabilidade, né? Então, venho estimular o coach a repetir, ampliar, disseminar as mudanças, integrar a outras áreas da sua vida, até isso se tornar um hábito. Ajudar a avaliar o impacto nas decisões, das mudanças, o contexto, ampliar a sua autoconsciência, né, manter a sua motivação, analisar a tríade: mudanças, impacto, investimento. Então, isso não só amplia a compreensão do poder transformador do coaching, mas também desmistifica a crença de que o coaching é caro. Tem um sócio que ele diz assim: olha, o dinheiro de coaching é dinheiro de pinga, é dinheiro de cachaça. E aí ele usa o exemplo para trazer, olha, a mudança na estratégia que eu fiz através do coaching me resultou no fechamento de um grande contrato que me trouxe segurança financeira para a empresa nos próximos 10 anos. Então, o impacto do que acontece com a equipe, o que acontece na cultura, né, quando isso é bem conduzido, é muito grande. Então, caminhando aqui para o final, a sustentabilidade das mudanças, trazendo mais uma lição contraintuitiva aqui, não é como grande parte da literatura sugere, como um efeito natural. A sustentabilidade vai muito além. Ela implica num dinamismo sistêmico, holístico, em compromisso aqui e participação de longo prazo. E embora a palavra coaching tenha emergido como uma novidade, né, como diz a Bakirova, como se fosse um vinho velho, né, um vinho envelhecido, na verdade, numa garrafa com uma embalagem nova, o coaching continua como um legado vivo, porque ele é um conhecimento antigo, mas a reflexão humana continua sendo reinterpretada e aplicada.
assim como a democracia ateniense lá do ano 508 antes de Cristo, que continua influenciando os sistemas políticos em todo o mundo. Então, o que nós precisamos superar para que o coaching se torne uma disciplina de conhecimento reconhecido? O que nós aqui precisamos, então, superar para que o coaching alcance o prestígio que ele tem? E aí, né, deixando essa pergunta e um comentário aqui para trazer uma reflexão no final, vamos ver o tempo que nós temos aqui, se dá tempo de alguma pergunta ou algum comentário. Eu gostaria muito de ouvir como que isso chega até vocês, o que está se passando aí na mente e no coração de vocês aí a partir dessas contribuições. A Marcionila pergunta, Eliane, se os diretores sócios que participaram da pesquisa eram seus clientes de coaching. Sim, eram meus clientes. Ok. E por isso até teve a validação externa, né? Para que pudesse evitar aí pontos cegos, algum conflito de interesse, né? Que pudesse manter a neutralidade necessária. E aqui um ponto importante também, né? Eu contribuindo assim, nós somos todos colegas aqui, a importância da ICF também olhar, assim como se olha para certificações, olhar mais também para o pesquisador, para quem contribui, para o praticante, né? Para nós que também publicamos, pesquisamos e temos publicações científicas, né, com base em evidências, porque isso, além de valorizar as competências de um bom coach, isso pode nos levar a um respaldo do coaching como uma disciplina do conhecimento, né? Isso pode trazer mais consistência, né? Não adianta só mostrar o ROI ou o ROI, né? O trazer essas evidências que permitem a gente reformular as nossas práticas com base no impacto dos resultados é muito importante. Então, na época, eu não tinha muito conhecimento sobre metodologia científica, eu não sou do mundo acadêmico, eu sou alguém, né, que em algum momento da vida entendeu que o doutorado era importante, né, em função da sua prática profissional, estão olhando para empresas familiares, e que o contexto levou para o coaching. E o resultado do coaching motivou a mudança de tema e a vinda para o doutorado nessa área, né? Então, hoje, quanta contribuição, né? E quantos colegas podem contribuir, quantos estudos ainda podem emergir, né? E que podem nos ajudar a repensar algumas coisas que talvez nós tenhamos aí como verdades e que podem interferir na sustentabilidade das mudanças aí através do coaching. Ótimo. A Lindevane tem uma pergunta interessante. Você, de alguma forma, mediu em que medida foi o coaching que provocou a sustentabilidade? Ou seja, todos esses executivos nos últimos anos participaram ou foram impactados por muita coisa, entre elas o coaching. Houve alguma forma de se medir quão determinante foi o coaching e como e se outras intervenções ou intercorrências provocaram sustentabilidade? Uhum, sim, isso entrou nos indicadores sobre os negócios. Então, a parte de lucros, a redução dos custos, a expansão que a empresa teve, e no relato que eles trouxeram, essa conversação, esse parar para refletir, para criar juntos, para levantar as situações, para problematizar, em vez de tentar persuadir, convencer de algo, foi estimulando, tanto que tem em muitos dos depoimentos, tem
estou algo coach também, né? Eles brincavam, né? Eu também agora pergunto bastante. Antes de trazer a minha percepção, pergunto bastante. Então, eles trouxeram muito os avanços que as mudanças a partir do coaching desencadearam. Então, é como se fosse um gatilho. Ele fez uma melhoria no processo, percebeu o impacto no resultado, e isso motiva muito o empresário, né? Que tem que dar resultado, né? De alguma forma. Então, a parte lucros, teve uma, por exemplo, que teve 17,2% de crescimento, por cento de crescimento no seu negócio. Então, teve também vários percentuais trazendo o resultado no negócio, a expansão para outros estados, o aumento no número de clientes, o crescimento da empresa em termos de colaboradores, esses dados também vieram. Agora, ela não foi uma pesquisa quantitativa, então, até no meu artigo eu faço essa recomendação, né, para que novos estudos peguem qual e quant, né, olhem esses dois fatores e façam essas medições, essas comparações, né? E com os avanços que nós tivemos aí com a inteligência artificial, o que está acontecendo nos últimos 3 anos, então hoje aquilo que foi trabalho aí de 10 anos para conseguir alguma coisa, hoje nós temos muita facilidade para poder fazer esses estudos. Então, sim, diversos indicadores quantitativos, né? Mas não em números aqui, mas não num contexto de pesquisa quantitativa. Bom, nós avançamos um pouquinho a hora. Há alguns comentários, Eliane, parabenizando a apresentação, parabéns. Há alguma pergunta adicional, alguma coisa que, quando eu era professor também, eu perguntava se não tinha nenhuma pergunta que pudesse ser deixada para a próxima aula, né? Porque acabou a aula. Mas eu não sei se a gente vai ter a próxima aula com a Eliane, o que é uma pena. Então, alguma pergunta? Se Nós não, podemos. Opa! não, ok, eu ia encerrar, mas já vi que a gente ainda não vai encerrar. Diga, Eliane. Não, nós só estamos descontando 5 aqui, então é 2, né? Que a gente teve 5 de tolerância ali, né? Quem sabe num outro momento a gente possa conversar e compartilhar sobre como eu conduzo o processo da sustentabilidade, né? Como sessão a sessão, que tipo de perguntas que já vão ajudando neste processo, para que a mudança não fique em, eu tenho uma meta para atingir, eu tenho um problema para resolver, eu tenho um sonho, eu estou numa expansão, e fique no nível da tarefa, para que ela entre mesmo num nível mais profundo, né? Que mexa mesmo com os dilemas, com as crenças, com as mudanças de paradigmas, que vem trabalhar nesse crescimento sustentável. Então, eu traria assim, que não adianta nós pensarmos em sustentabilidade ambiental, sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável da empresa, se nós não pensarmos antes em liderança sustentável e em pessoas sustentáveis. Então, tem um trabalho bem anterior aqui, a gente pode voltar a conversar, né, num outro momento. E fechando aqui, né, o autêntico poder do coaching está na conexão humana. E quando nós guiamos o coaching baseado, né, por práticas, princípios e contextos adequados, ele catalisa não apenas mudanças, mas transformações mais profundas. E ele pode servir como um farol, né, um farol para a liderança empresarial e a mudança nas organizações, impulsionando também um mundo mais sustentável. Então, o coaching executivo é uma intervenção estratégica que demonstra ser capaz de catalisar mudanças profundas e duradouras na alma da liderança e das organizações e na nossa também. E como diz a minha manicure, né, fazendo aqui uma analogia, um ditado que ela usa no espaço dela,
faça uma mudança todos os dias, né? Então vamos nós aqui, né? Faça uma mudança todos os dias, nem que seja trocar a cor do esmalte. Então é habituando-se a mudanças que nós ficamos mais também receptivos a mudanças mais profundas. Meu muito obrigada a todos vocês. Bom, Foi um em prazer. nome da ICF, eu gostaria de agradecer a todo mundo também, né? Eliane, muito obrigado. Foi muito interessante. Eu acho que provocou e provocará algumas reflexões e algumas conversas sobre a sustentação da mudança, particularmente, né, na medida em que mudanças estão muito aceleradas. As mudanças estão acontecendo muito rapidamente e nós nos mantermos, digamos assim, surfando a onda está cada vez mais difícil. Só antes de encerrar, você falou da sua manicure, eu gostaria de falar do meu cabeleireiro. Ele diz o seguinte: eu sou cabeleireiro, não sou mágico. Ou seja, não consigo transformar pessoas feias em pessoas bonitas. Então, enfim. Obrigado, Eliane. Muito obrigado. Parabéns. Eu que Parabéns agradeço. nesse evento aqui. Parabéns pela sua participação lá em Córdoba. E gostaria só de fazer também uma outra reflexão que eu acho que é importante para a ICF. Esse foi um estudo que gerou um doutoramento. Agora, todos nós temos experiências que são compartilháveis. Fazer uma apresentação ou fazer um trabalho como esse exige um doutoramento. Mas, em via de regra, nada que nós podemos compartilhar precisa ser uma contribuição transcendental ao coaching. Pode ser uma contribuição simples. Então, eu gostaria também de convidar todo mundo que queira falar alguma coisa para colegas coaches, que queira falar alguma coisa para colegas do mercado, que tenha alguma experiência que considere valiosa e que, por favor, se candidate a participar de eventos na ICF, a provocar eventos na ICF. Isso é muito importante para todos nós coaches. Eu estou vendo aqui mais ou menos umas 15, 18 pessoas e eu gostaria muito de conhecer as experiências de vocês, aquelas que seguramente poderiam melhorar a minha qualificação como coach. Então, por favor, manifestem-se. E obrigado. Obrigado mais uma vez, Eliane. Obrigado, Ana, nova presidente da ICF. Vocês estão vendo a Ana Isso. eu estou vendo aqui no cantinho. E vamos 2025, 2026 com muita energia, maior presença no mercado, maior contribuição para os nossos clientes. Né? Vamos mudar o mundo, mas vamos começar por nós mesmos, né? Isso aí. Desculpa, Ana. Não, eu disse que eu gostei muito do teu convite, está muito alinhado aí com o que a gente está buscando, que é cada vez mais conectar a ICF, nos conectarmos enquanto associados e nos conectarmos mais ainda com o mercado de uma forma mais estruturada. Então, acho que o teu convite já é um convite que vem muito em linha aí com o que a gente vai buscar em 25, 26, que a gente possa se conectar ainda mais. Já Que que eu bom. tenho o microfone, então, agradecer e parabenizar a Eliane pela contribuição e dizer que a tua pergunta, a tua provocação final que você fez para nós, eu acho que a resposta está no trabalho que você fez, né? Como que a gente pode contribuir, a gente buscar pesquisa, a gente compartilhar e aprofundar o nosso conhecimento a partir de uma prática até mais sistematizada, acho que é uma grande contribuição. Então, parabéns pela tua dedicação. Eu acompanhei um pouquinho, sei que foi bastante desafiador esses anos para você, então parabéns por tudo que você construiu e por estar compartilhando conosco aí o resultado do teu trabalho. Muito bacana. Eu que agradeço. Obrigado, então, a todos. Uma boa noite. Vamos aos próximos eventos. Candidatem-se, por favor, a falar em pequenos grupos, no seu núcleo. Se você não precisa ser uma contribuição transcendental. Nós temos experiências muito valiosas. Então, vamos lá. Obrigado. Boa noite. Minha esposa já bateu ali na porta dizendo: e o jantar? Então, Boa noite a todos. boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigada.